Boa tarde a todas, a todos. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. É com enorme prazer que iniciamos hoje mais uma edição do primeiro Congresso Internacional Lusófono de Inteligência Artificial, Filosofia e Direito. Eu sou o professor Éder Fernandes, da Universidade Federal Fluminense, da sua Faculdade de Direito. Estou aqui hoje nessa tarefa majestosa de mediar esses dois colegas, Priscila e Rodrigo Gomes. O painel de hoje se intitula Inteligência Artificial, Democratização dos Códigos e a Transparência Algorítmica. Os nossos painelistas terão, em média, 30 minutos para suas apresentações, e eu pediria para quem está aqui na assistência, nos assistindo pelo canal do YouTube, que participe enviando suas questões, suas dúvidas, comentários no nosso chat, desde que pertinentes, obviamente, à nossa temática, que ao final os nossos painelistas irão responder e nós podemos promover aqui um debate proveitoso a respeito da temática. Então, sem mais delongas, apresento para vocês, primeiramente, Rodrigo Dias de Pinho Gomes, que é advogado, mestre e doutorando em Direito Civil pela UERJ, professor de pós-graduação do IBMEC, da ESA, PUC, EMERGE e do Ministério Público do Rio de Janeiro, coordenador de Direito e Tecnologia da ESA, OAB Rio de Janeiro, membro da Comissão de Proteção de Dados e Privacidade da OAB e do Grupo de Pesquisa em Direito e Tecnologia da PUC-Rio, Legalité. É pesquisador visitante na European University Institute em São Domenico de Fiesole, Itália. E temos também aqui a nossa querida Priscila Copelo, doutora em Filosofia pelo Programa de Pós-Graduação Lógica e Metafísica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em História pelo Programa de Pós-Graduação em História das Ciências e da Saúde da Fundação Oswaldo Cruz, licenciada em História e Filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, membro do Grupo de Pesquisa Filosofia e Teoria Política e do Grupo de Pesquisa em Filosofia, Inteligência Artificial e Tecnologia, ambos do PPG-LM do UFRJ e membro da Associação Internacional Interdisciplinar de Trabalho Docente. É professora na Universidade Castelo Branco e criadora do canal do YouTube Parresiando. Bem, então, sem muitas delongas, eu passo agora imediatamente a palavra para o nosso querido Rodrigo Gomes, que vai nos apresentar aqui, em 30 minutos aproximadamente, as suas análises a respeito da temática, e na sequência eu passo para a nossa querida Priscila. Então, por favor, Rodrigo, está com a palavra, seja bem-vindo aqui. Está sem microfone. Problemas técnicos do mundo digital. Acontece, gente. Palestra de tecnologia sempre acontecem esses problemas. Então, primeiramente, boa tarde a todos e a todas que estão nos assistindo. Queria agradecer o convite, é uma honra aqui participar desse evento. E eu preparei uma pequena apresentação aqui para passar um pouco, para auxiliar um pouco da minha fala, que foi preparada especificamente para esse evento tão grandioso e tão interessante que eu tenho a honra de participar. Eu não sei se a minha apresentação já está carregada, já está aparecendo na tela de vocês. Então, aqui já foi apresentado a minha qualificação, eu deixo aqui para vocês os meus contatos de redes sociais, e-mail. Se alguém tiver alguma dúvida, algum esclarecimento, alguma questão, não deixe de entrar em contato comigo, que eu tenho sempre um prazer em me corresponder com pessoas, alunos, alunas e colegas interessados no tema. É sempre uma honra falar e trocar experiências e informações. Como primeiro ponto que eu queria destacar para vocês é que hoje nós vivemos na chamada sociedade da informação, né? Acho que não é nenhuma novidade trazer aqui para vocês isso, especialmente agora nesse cenário de Covid, né? Nesse cenário pandêmico que nós vivemos aí há quase 2 anos, né? Praticamente aí, pelo menos para mim, já passou sensorialmente muito mais do que 2 anos, né? Mas a gente está aí desde março. Enfim, a gente tem um problema grande com isso. E com relação ao Covid, né, as interações sociais, as relações de trabalho, emprego, o comércio sofreram um salto enorme de digitalização nesses últimos tempos. O Covid ele foi um potencializador
gigantesco dessa temática, né? A internet hoje, muita gente diz que ela virou o epicentro do mundo e a gente não consegue fazer mais nada sem que o nosso fluxo de dados esteja trafegando, né, pela internet. O nosso mundo hoje ele está, querendo ou não, você concorde ou não, mas ele está dominado por robôs, né? E robô está aí, né? Esse robozinho aí fofo e parece até carinhoso na tela de vocês, mas a definição de robô não se resume a um objeto físico, né? Então, a gente tem os chamados sistemas de inteligência artificial, os algoritmos, né? Que muitas vezes não são corpóreos, não são sequer tangíveis, mas hoje já tem autonomia decisória para diversas aplicações. E uma das aplicações que a gente está, infelizmente, né, pelo menos para mim, infelizmente, verificando, é a autonomia decisória, por exemplo, para lançar míssil, né, para tomar a decisão de onde e quando um míssil, um armamento militar vai ser liberado. Não há... Hoje a tecnologia já permite isso e o Pentágono, como está aí na tela de vocês, já está fazendo testes nesse sentido. Então pode ser que a gente, num futuro muito próximo, tenha uma eventual guerra onde a decisão de bombardear uma casa, um prédio, uma cidade ou até um país não caiba mais a seres humanos e sim a algoritmos, né, de inteligência artificial. Os algoritmos hoje de inteligência artificial, eles também estão decidindo quem é o melhor ou a melhor candidata para o emprego. Tem muitas empresas hoje utilizando algoritmos de inteligência artificial para fazer triagem de currículos submetidos para aquela empresa. Um outro ponto que me chama muita atenção hoje, já que a gente está aqui falando de inteligência artificial, ética e temas afetos, né, é que cidades como Los Angeles, Nova York e várias outras, não só nos Estados Unidos, mas no mundo, estão se utilizando de inteligência artificial para fazer o que se chama de policiamento preditivo. Isso é aquele filme, não sei se vocês se recordam, se assistiram ao Minority Report, né, um filme com o Tom Cruise, onde ele ia para o local antes que fosse cometido o crime para tentar impedir aquele suposto criminoso, né? Então, hoje já existe software fabricado por uma empresa chamada Palantir, né, onde ele aponta locais com maior previsão de frequência de crimes e orienta as forças policiais de determinado local para se dirigirem até aquele local para tentar evitar que crimes ocorram. E isso traz toda a sorte de questionamento ético, de questionamento de ponto de vista discriminatório com minorias étnicas, com questões religiosas e tudo mais. Então, é importante que a gente tenha atenção para esse ponto hoje. Outra questão que aí está muito ligado aqui aonde eu vivo, e acho que muitos de vocês que estão nos assistindo aqui também vivem aqui no Rio de Janeiro, minha cidade natal, e onde eu vivo desde sempre, né? Sempre morei aqui no Rio. O Rio hoje já tem tecnologia de reconhecimento facial, por exemplo, no bairro de Copacabana, que é o bairro turístico mais famoso, um dos mais famosos do mundo, talvez, né? E hoje já se usa tranquilamente, diariamente, tecnologia de reconhecimento facial aqui no Rio de Janeiro. O Carnaval de Salvador, o último antes da pandemia, também foi utilizado. Em São Paulo também, o Carnaval de São Paulo, o último antes da pandemia, também se utilizou reconhecimento facial, né? Então, eu acho fundamental que a gente tenha essa consciência de que quem está decidindo quem vai ser abordado e, eventualmente, quem vai ser conduzido a uma delegacia ou quem vai ser preso, e muitas vezes não é mais um ser humano. É um algoritmo programado, sabe-se lá por quem, com um viés eventualmente discriminatório que pode estar, mesmo que não intencionalmente, embutido ali naquela programação, né?
E a gente aqui falando em algoritmos, eu queria destacar para vocês algo que sempre, desde que eu comecei a lançar essas informações nas últimas aulas e palestras, eu vejo todo mundo muito surpreso, né? Porque muita gente, até como eu tinha pouco tempo atrás, a impressão de que o Facebook estava morrendo, né? O Facebook estava diminuindo, seja a quantidade de usuários, seja o seu faturamento. E no último trimestre, gente, último trimestre, 3 meses, o Facebook agora divulgou os seus dados contábeis mais recentes e o seu faturamento cresceu 35% e ele teve um lucro de mais de 9 bilhões de dólares. São nos últimos 3 meses, gente, né? No último ano, né? Então, chama atenção a gente ver o número de usuários também não para de crescer no Facebook. Hoje já tem quase 3 bilhões de usuários ativos. Isso tudo, como eu falei lá no início, né, traz toda sorte de discussão de que a nossa vida, né, a economia, a sociedade, as relações sociais estão sendo muitas vezes intermediadas ou às vezes até comandadas, né, por algoritmos de inteligência artificial. E é importante, né, que a gente tenha atenção para isso. E todo esse contexto, gente, ele proporciona, na minha visão, essa chamada disrupção, né, essas tecnologias que se chamam de disruptivas, que aí tem toda sorte de reflexos econômicos, sociais, jurídicos, e traz muitos desafios, inclusive de natureza ética, né? É importante a gente ter a consciência disso. E por falar em questões éticas, eu trago para vocês o famoso Trolley Test, né? É o teste do bondinho. Não sei se vocês já se depararam, é bem famoso. As aulas de inteligência artificial, geralmente, palestras e aulas sempre se deparam com esse exemplo que é bastante emblemático, né? O que significa o Trolley Test? É aquela pergunta: como que a gente vai programar um algoritmo de inteligência artificial para decidir quem vai morrer, né? Por quê? O carro autônomo, os veículos autônomos não estão resumidos mais a carros, né? Hoje tem aeronaves e outras questões tantas. Eles têm que ser programados para informar para aquela máquina, para aquele algoritmo, o que ele vai fazer e o que ele não vai fazer. E às vezes ele vai ter que decidir quem que ele vai matar. Imagine-se numa situação onde você está trafegando com o seu carro autônomo, você não está dirigindo, ao lado de um precipício. E ali só tem uma faixa para você andar ao lado de um precipício e uma criança atravessa na sua frente de maneira totalmente inadvertida e você está lá na velocidade de 60 por hora, né? Imagina a decisão do carro. O carro vai ter que decidir: ou eu atropelo e mato essa criança, não tem como meu sistema de frenagem evitar aquela colisão com aquela criança, ou então eu me jogo, né, o carro nesse precipício e mato o meu ocupante, o meu proprietário, né, o meu dono. Como programar isso? Isso é uma questão filosófica, ética, que a gente tem que responder, né? E já adianto para vocês, diversas montadoras, como por exemplo a Mercedes-Benz, que é uma das maiores montadoras do mundo, alemã, ela já falou que o seu ocupante vai ser priorizado em detrimento de terceiros. Imagina quando você vai comprar um carro autônomo, se você for informado por aquele fabricante de que, olha, numa situação que tiver em risco, eu vou te matar, eu vou priorizar o pedestre. Provavelmente, né, muita gente vai deixar, ou pelo menos vai pensar bem antes de comprar aquele automóvel. Então, isso é um grande desafio que a gente tem hoje, e eu cito aqui a professora Ana Frazão, que é uma grande autora aí do tema inteligência artificial, tecnologia e direito, que ela traz um questionamento muito interessante. Ela pergunta: a tecnologia ela deve ser o principal regulador de comportamentos, tornando o direito secundário ou mesmo inócuo? A gente tem que fazer essa pergunta, porque a tecnologia está sempre nos colocando em xeque, né? Colocando a sociedade, o ordenamento jurídico em xeque, porque geralmente a legislação ela não é capaz de acompanhar a evolução do direito, né? Então, o grande desafio dessa sociedade da informação que a gente vive hoje, como eu falei no início, é encontrar esse balanceamento, né? Soluções que, ao mesmo tempo, elas estimulam a inovação, sem que a gente, no entanto, né, a gente se deixe seduzir por aquele discurso que muitas vezes é traiçoeiro do determinismo tecnológico, né? Que muitas vezes também mascara um determinismo econômico, né?
Então, a gente tem que ter isso em mente para não cair, às vezes, numa casca de banana, né? Eu trago também aqui algo que está na ordem do dia, né? As últimas eleições que a gente teve e a próxima que se avizinha, né? Esse processo eleitoral moderno tem nos mostrado que a tecnologia, apesar dela ser fundamental para trazer conforto, comodidade, né? E dar voz para as pessoas, né, a possibilidade de mobilização para pautas importantes para o país, ela também tem efeitos tóxicos, né? Tem efeitos deletérios que muitas vezes podem até derrubar um regime democrático, né? A tecnologia é utilizada hoje por muitos regimes autoritários para impor a sua vontade. Então, pessoal, dessa forma, a tecnologia, conforme traz também a professora Ana Frazão, ela não pode ser pensada só a partir de satisfação dos consumidores ou de crescimento econômico, né? E aí aqui a gente lida muito com os algoritmos de inteligência artificial, mas ela tem que ser pensada a partir da realização de condições de cidadania, de crescimento econômico inclusivo e sustentável, respeitando sobremaneira os valores e princípios do nosso ordenamento jurídico. A gente não pode esquecer a nossa Constituição, que lá no artigo 1º coloca a pessoa humana como um fundamento da República, como um prius hermenêutico que deve nortear o desenvolvimento tecnológico. A gente não pode, então, esquecer que a dignidade da pessoa humana, né, que o desenvolvimento inclusivo e sustentável, ele está inserido na nossa Constituição e deve ser respeitado. Então, esse discurso muitas vezes traz sueiro do determinismo tecnológico, como alertado pela professora Frazão. A gente tem que sempre ficar muito atento e refletir sobre essa questão, né? Algumas respostas que eu observo e queria trazer aqui para vocês, recentes de legislação, para todos esses problemas que eu trouxe aqui. Eu não estou falando aqui que essas são respostas para 100% desses desafios extremamente abrangentes que eu trouxe, mas eu destaco algumas respostas pontuais que nos ajudam, de alguma forma, a tentar resolver alguns desses problemas, né? Primeiro, eu queria destacar a Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma lei nova no nosso ordenamento jurídico, uma das leis mais importantes que a gente teve aqui nas últimas décadas. Aliás, no mês passado, o nosso Congresso aprovou uma proposta de emenda à Constituição brasileira para alterar o artigo 5º da Constituição para colocar a proteção de dados como um direito fundamental, para vocês verem a relevância que o tema tem para o nosso país, né? E aí, na LGPD especificamente, eu queria destacar o artigo 20 da LGPD, né? Para quem não conhece, o artigo 20 diz que o titular de dados pessoais ele tem um direito de solicitar a revisão de decisões automatizadas, né? Que possam trazer algum tipo de prejuízo para aquele titular, especialmente questões que tratam de definição de perfil pessoal, profissional, de consumo ou de crédito. Então, a gente tem aqui ao lado, a exemplo do que tem lá na Europa, no chamado regulamento europeu, um direito de todo titular de dados a pedir para aquele agente de tratamento de dados pessoais de rever aquela decisão, caso ela tenha sido tomada, por exemplo, por um algoritmo de inteligência artificial e tenha algum potencial danoso, né, para aquele titular. Esse direito é muito importante e ele tenta, de alguma forma, equilibrar essa balança, muitas vezes, de assimetria informacional que a gente tem entre o titular de dados e o agente de tratamento de dados, né? E, como eu mencionei para vocês, na Europa, né, a Europa hoje ela está na vanguarda das propostas de regulamentação de inteligência artificial. Inclusive, há uma proposta muito robusta sendo debatida nesse momento na Europa, que foi divulgada há pouco tempo. Mas antes de falar disso, eu queria tratar de uma resolução do Parlamento Europeu de 20 de outubro do ano passado, completou agora um ano, que tem recomendações, né, para a sociedade, para os juristas, para todos da Europa,
falando que, nessa resolução que foi aprovada, está publicada, que a inteligência artificial ela deve ser antropocêntrica e antropogênica, né? A IA, segundo essa resolução, ela só pode ser conseguida com base num quadro regulamentar de ética, por definição, e desde a concepção. Então, aqui a gente tem uma apropriação de um conceito que a gente tem no sistema de proteção de dados chamado Privacy by Design e Privacy by Default, né? E aí aqui a gente tem o Ethics by Design e Ethics by Default. O que isso significa dizer? Que as questões éticas, segundo essa resolução de recomendação do Parlamento Europeu, elas devem ser consideradas desde a fase de concepção até a efetiva implementação, até o desenvolvimento e a efetiva implementação de um produto ou de um serviço na comunidade europeia. Isso é muito importante, né? Inclusive, essa resolução, ela sugere uma certificação europeia de conformidade ética de algoritmos de inteligência artificial, né? Isso é muito interessante que um dia ocorra. Isso como eu falei, é uma resolução de recomendações, isso não tem caráter vinculante, mas mostra o caminho que o legislador europeu quer apontar. E queria destacar também, aqui falando da Europa, né? No dia 21 de abril desse ano, a Comissão Europeia ela apresentou uma proposta de regulamento de inteligência artificial, né? E essa proposta traz regras para o desenvolvimento, colocação no mercado, utilização de sistema de inteligência artificial e sempre estabelecendo categorias de risco, né? E essa proposta fala que para os sistemas de alto risco, as pessoas naturais, né, elas devem ser capazes, têm que ter a capacidade de compreender esses sistemas com o qual elas eventualmente estejam interagindo. Então, é importante que as pessoas saibam que estejam eventualmente interagindo com um sistema de inteligência artificial e que isso seja compreensível para essas pessoas. E aí, falando em transparência, né, essa proposta traz diversas, né, recomendações, como, por exemplo, a supervisão humana, técnica e organizacional dessas tecnologias de alto risco, né? Existem também, nessa proposta europeia, obrigações especiais de transparência lá no seu artigo 52, né? Então, essa transparência ela deve ser enfatizada nesses mecanismos de alto risco, inclusive há lá uma possibilidade que órgãos de fiscalização tenham acesso ao código-fonte desses algoritmos de forma a auditá-los para verificar, inclusive, se há a aplicação do Ethics by Design e by Default. Então, isso é muito inteligente, isso é muito interessante e coloca a ética como um dos pontos centrais de avaliação dessas tecnologias de alto risco, que, como eu falei, hoje estão lançando míssil, né? Como eu falei, hoje estão decidindo quem vai conseguir um emprego e quem vai ter o seu currículo jogado na lata do lixo. E para já caminhar para a parte final aqui, que eu sei que eu já estou quase no meu tempo e também não quero passar do tempo regulamentar, né? Vocês não ficarem muito cansados, já devem estar cansados de me ouvir, mas eu vou falar, acho que antes do tempo. Eu queria citar uma passagem do professor Eduardo Magrani, né? Magrani é um amigo e um grande professor na questão de ética. Aliás, a sua tese de doutorado defendida lá na PUC foi com base em inteligência artificial, em robôs e todas as questões éticas, né? Ele fala nessa esteira do que eu mencionei agora do Ethics by Design by Default, né, que quando a gente tratar de inteligência artificial, dos famosos robôs, né, a gente tem que ter um design sensível a valores, né? Então, é bastante interessante essa passagem, né, essa reflexão do Magrani, com a qual eu concordo muito. E, pessoal, para realmente agora, aqui já para concluir, a gente não pode esquecer que a palavra robô vem do vocábulo robota, né, que é de origem tcheca.
E o significado de robota ou robotá, não sei como é que é a pronúncia correta em tcheco, significa trabalho árduo, duro, é sinônimo de servo, né? Então, acho que a gente não pode esquecer da etimologia da palavra robô, para que ele seja sempre servo dos humanos, né? Isso é até uma das leis lá do Asimov. A gente não pode perder o controle sobre essas tecnologias, e acho que a gente tem que ter regras, sim, e para que a gente consiga conciliar, e aí, para mim, é o maior desafio. A gente tem que conciliar o desenvolvimento econômico, que é muito importante, a circulação de riquezas é fundamental para o desenvolvimento de qualquer sociedade, mas, ao mesmo tempo, também garantir, né, que os valores éticos, que a proteção de dados, né, que a segurança e diversos outros princípios e valores também sejam observados, evitando aí abusos que são tão comuns nos dias de hoje. Então, concluo a minha fala por aqui. Espero ter contribuído aí para os debates e me coloco à disposição aí para perguntas e críticas e considerações no final. Muito obrigado. Boa tarde mais uma vez. Professor Rodrigo, nós que agradecemos. Muito obrigado pela excelente fala. Inclusive, já tem aqui vários comentários elogiando a sua exposição. E para nós que viemos do direito, né, sabemos da urgência de se antecipar aos problemas que já estão surgindo, né, principalmente essas questões que envolvem a responsabilidade no âmbito jurídico, né, a regulamentação também do uso de todas essas tecnologias, que não estão mais no futuro, né? A gente, no passado, ficava imaginando, quem sabe um dia, e isso já está ocorrendo hoje, né? Então, é muito interessante já visualizar, por exemplo, como a União Europeia já vem se adiantando, né, e pensando um pouco esses mecanismos regulatórios. Então, parabéns pela fala tão atual. E agora, Priscila está pronta? Já tomou a sua água? Então, por favor, Priscila, agora passo a palavra a você para que faça a sua explanação. E ao pessoal que está nos acompanhando aqui, já prepare a sua questão, a sua dúvida, o seu comentário, joga aqui no chat para que a gente possa movimentar o nosso debate após a fala da Priscila. Tá certo? Então, Priscila, por favor. Obrigada, professor Éder, por também aceitar participar aqui na mediação desse evento, que eu não tenho como não começar agradecendo, né, principalmente ao professor Daniel Nascimento, que é o coordenador aqui do nosso grupo de pesquisa em filosofia, inteligência artificial e tecnologia. Então, a filosofia também está querendo, né, debater essas questões dos impactos da tecnologia no campo do trabalho. Então, isso é uma coisa que eu tenho conversado muito com o professor Daniel, e ele me deu total liberdade para fazer esse evento, para reunir as pessoas que têm uma perspectiva interdisciplinar, mas que também tem essa ênfase, né, no direito também. Então, agradeço também ao professor Rodrigo Carelli por ter aceitado fazer parte desse evento, junto com o pessoal do TRAB 21, então tem o grupo do Direito do Trabalho, da UFRJ. Quero agradecer também ao Tiago Augusto, que está enviando os certificados, aqui doutorando do PPGLM. Enfim, tem muita gente para agradecer, tem muita gente participando desse evento. Agradeço demais aos professores que estão dando assim, essa aula para a gente sobre essa questão da tecnologia em diferentes campos da nossa vida, principalmente também na questão econômica. Eu vou trazer aqui uma noção da governamentalidade pela perspectiva Foucaultiana também, que é a minha perspectiva de análise. Meu doutorado foi no filósofo Michel Foucault, e o Foucault está pensando essa questão do governo, né? E eu vou falar justamente sobre essa também questão da governamentalidade algorítmica. Então, como é que a gente pode pensar essa atualidade dos trabalhos Foucaultianos para fazer uma crítica ao presente? Então, agradeço demais a todos os professores que passaram por aqui. Realmente tem sido um congresso muito enriquecedor para a gente poder olhar para os nossos problemas contemporâneos, né? E poder fazer essa crítica contemporânea. Bom, vou compartilhar aqui a minha tela para poder apresentar. Gente, todo mundo sumiu? É que você está no destaque, então você tem que tirar o seu destaque para... Então, peraí. Deixa eu compartilhar a tela. Ver se vai. Agora foi. Pronto. Peraí.
Bom, foi, né? Bom, gente, então a gente está na mesa democratização dos códigos e transparência algorítmica, que é um assunto que muito me interessa também, porque a gente precisa olhar como esses algoritmos estão sendo criados, como eles estão funcionando e qual o impacto desses algoritmos, né, na nossa vida, nas nossas práticas cotidianas. Então, isso eu acho que é um tema importante para a gente estar pensando juntos, né? E, bom, a perspectiva que eu estou partindo, e dentro da filosofia existem milhares de perspectivas filosóficas, eu estou seguindo a perspectiva da filosofia enquanto um diagnóstico, né? Que aqui a gente tem o Foucault, no Ditos e Escritos, falando, né, que o que ele faz pode se assemelhar muito à filosofia nietzschiana, principalmente por essa perspectiva do diagnóstico, que é pensar, diagnosticar o presente, né, dizer o que somos hoje e o que significa hoje dizer o que nós dizemos. Então, é nessa linha dessa filosofia do diagnóstico em que eu estou me alinhando, e é claro, assim, aqui no evento a gente já falou várias vezes sobre esses grandes conglomerados, em que aqui, citando a Dora Kaufmann, ela vai dizer, né, que são as partes visíveis dessa economia de dados, né, a gente tem as FANGs, que são Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google, né, são essas grandes plataformas que funcionam juntando essas grandes informações, extraindo grande quantidade de dados, trabalhando com a Big Data. Então, assim, essa é a parte visível, né, que a gente tem toda essa tecnologia e que usamos o tempo inteiro, né? Usamos plataformas o tempo inteiro, estamos essa sociedade plataformizada. Bom, uma autora que eu tenho lido bastante, né, é a Shoshana Zuboff, fica a indicação do livro dela, Era do Capitalismo de Vigilância, que também tem uma aproximação, né, com os trabalhos Foucaultianos. E eu peguei esse texto aqui, que está no Técnico-Políticas de Vigilância, que foi organizado pela professora Fernanda Bruno, que estava aqui no evento na semana passada, e nesse artigo que eles traduziram, né, e colocaram nesse livro, Técnico-Políticas de Vigilância, a Shoshana Zuboff vai falar justamente sobre como funciona esse nosso mundo contemporâneo, né, que ela está analisando pela perspectiva do capitalismo de vigilância. E ela vai falar sobre a grande quantidade de dados que são gerados, extraídos e analisados a partir dessa ideia de indiferença formal. Então, os dados eles são extraídos sem que as pessoas, né, saibam muitas vezes que estão sendo extraídos esses dados. E ela vai dizer, né, a extração se caracteriza pela assim, indiferença formal, em que os dados são extraídos sem nenhum tipo de relação com os fornecedores, já que o processo ocorre de maneira unilateral, sem nenhum acordo entre as partes envolvidas, diálogo ou reciprocidade. Então, tem essa perspectiva, né, de você ter essa indiferença formal com os dados, e as populações são as fontes das quais as extrações de dados procedem e os alvos finais das ações do que esses dados produzem. Então, ao mesmo tempo que a gente extrai da população, a gente usa essa população para que esses dados voltem para ela enquanto ações. Um caso, só para ilustrar isso, é justamente o aplicativo do Uber, né? Então, o Uber ele extrai a informação do seu celular em relação à marca, em relação ao bairro, em relação à sua bateria estar acabando, e ao produzir o preço da passagem, ele vai fazer todas essas associações e, por exemplo, né, pessoas com pouca bateria de celular acabam gastando mais com Uber. Então, a gente tem toda essa tecnologia de algoritmos funcionando, sem que sequer a gente saiba como eles estão funcionando, de que modo eles estão funcionando, mas eles estão com um viés ali sendo produzido, né? Existe ali toda uma programação desenvolvida por esses algoritmos. E aí a Shoshana Zuboff vai falar sobre essa ideia, né, do capitalismo de vigilância, e que essa Big Data, né, é, acima de tudo, o componente fundamental da nova lógica de acumulação profundamente intencional e com importantes consequências, qual ela chamou de capitalismo de vigilância. E aí tem essa noção desse Big Other, né, tipo, tem esse grande outro, em que esses dados eles vão, de alguma maneira, né, para algum outro lugar. E quando a gente está falando sobre a importância da regulamentação, a importância da transparência algorítmica, é para que a gente possa pensar, né, de que modo esses algoritmos eles estão funcionando, de que modo eles afetam a vida das pessoas, de que modo as empresas estão lucrando a partir de toda um modo de funcionamento desse algoritmo, e que isso está se espalhando, né, de modo muito capilar em vários aspectos e lugares da nossa vida, não é somente nessas grandes plataformas, mas é em vários aspectos do cotidiano, né? Bom, e aí um caso interessante para a gente pensar isso também é a própria Amazon, né? Então, a gente já tem esse livro chamado Arriving Today, então, nesse livro ele já está falando do bezosismo, né? Do modo de funcionamento do Bezos, e aí a gente tem essa noção, né, de que a Amazon hoje é o segundo maior empregador dos Estados Unidos, com quase 1 milhão de empregados,
galpões que são instalados em lugares de alto nível de desempregados, jornadas com caminhadas de 16 quilômetros que as pessoas pegam, cargas pesadas, pessoas sendo medidas, né, a sua produtividade através de GPS portáteis, né, de algoritmos de desempenho, monitoradas a sua produtividade. E então a gente tem toda essa questão, né, de como há uma vigilância desses trabalhadores pensando a questão da produtividade, que isso leva com que alguns sejam demitidos se não estiverem produzindo tanto quanto o esperado. E uma coisa interessante para a gente pensar o bezosismo, nessa nova lógica de funcionamento, de produtividade, é o elemento da cultura do dia 1 da Amazon, que eu achei muito interessante, está lá, né, no site da AWS, que vocês podem conferir como é que há esse pensamento da cultura do dia 1. E essa cultura do dia 1 tem a ver com esse foco, né, nos clientes, na produção e principalmente, né, se vocês olharem lá o site, vai estar a carta aberta do Jeff Bezos aos acionistas. Então, a gente tem toda uma empresa focada justamente na relação entre o próprio dono e os acionistas, né? É preciso que essa empresa lucre cada vez mais, gere dividendos cada vez, né, mais para os seus acionistas, esse foco, né, do interesse dos clientes. Então, quando a gente está pensando no modo como essa empresa está sendo governada, ela está sendo governada para os interesses, né, desse mercado, que a gente pode dizer, né, mercados, empresas de capitais abertos, né, dividendos, todo esse foco focado na questão, né, da produtividade. E como isso afeta internamente o modo como as próprias equipes estão sendo gerenciadas, né? Então, ao mesmo tempo, se a gente pode dizer, né, esse conflito capital e trabalho, as empresas elas precisam enxugar cada vez mais o número de funcionários. Isso faz com que as empresas lucrem cada vez mais e esses funcionários também eles precisam produzir cada vez mais. E esses algoritmos, né, que medem a sua produtividade, eles vão ser usados para saber se a pessoa, né, está produzindo o máximo possível. E aí a gente tem casos, né, na Amazon, como, por exemplo, a questão mesmo delas demitirem funcionários através do uso de algoritmos, né, programados, sendo que o algoritmo não levou em conta, não levou em consideração que você tinha mulheres grávidas. Então, mulheres grávidas, consequentemente, iriam mais ao banheiro, né, elas produziriam menos do que outras pessoas. Então, a gente tem, né, funcionários do armazém da Amazon dizem ser proibidos de ir ao banheiro e ter movimentos controlados. A Amazon é processada por negar intervalos para almoços ao funcionário, além, né, de demitir em massa mulheres grávidas usando o algoritmo para isso. Então, assim, a gente tem toda essa noção, né, de como o algoritmo está agindo e, é claro, que essa cultura, né, do dia 1, em detrimento da cultura do dia 2, né, que ele vai dizer que é uma cultura do dia 2, essas equipes grandes, burocracias, né, decisões baseadas em consenso. Então, nada disso é o foco, né? O foco é justamente produtividade máxima, geração de dividendos para os acionistas, né? Essa carta aberta do Jeff direto, né, para os acionistas. Então, a gente vê, né, usando a perspectiva Foucaultiana, que existe essa sociedade de normalização em que se cruzam o modo, né, de articulação entre norma da disciplina e norma da regulamentação. De um lado, a gente tem as disciplinas focadas nos corpos individuais. Esses corpos eles têm que ser cada vez mais disciplinados, vigiados, cada vez mais produtivos, e uma noção massificada que é justamente como esses algoritmos eles estão funcionando no sentido de pensar um governo da população, né? Então, quando a gente está pensando o que é essa noção de governamentalidade, né, nessa perspectiva Foucaultiana, ela tem uma noção, né, de um poder que incide sobre o corpo, né, e o poder que se incide de modo mais massificado, né? Então, é esse biopoder. Né? Então, de um lado, o poder disciplinar em cima do corpo, vigilância, maximização, norma, né? E de outro lado, da população, né, da geração dessa massificação, dessa otimização. Bom, então isso é interessante para a gente pensar o que o Foucault vai trazer com o tema da governamentalidade. Né? Então, por governamentalidade, entendo um conjunto constituído por instituições, procedimentos, análises, reflexões, cálculos, táticas, que permitem exercer essa forma bem específica, ainda que complexa, de poder que tem por alvo principal a população. Então, a gente pode ver como é que esse bezosismo, né, esse modo de produção, esse modo de
governo de um grande número de funcionários, né? Você tem ali 1 milhão de funcionários, esse 1 milhão de funcionários são governados de uma determinada maneira, tem uma determinada finalidade, e esse modo, né, incide tanto sobre os corpos individuais quanto de modo massificado. E aí a gente parte para a noção da governamentalidade algorítmica, né, que é justamente o uso dessas tecnologias através de todo esse processamento, análise, extrações de dados, né? Então o funcionário está lá andando no armazém, produzindo, né, não sei quantos passos por dia, isso tudo está sendo monitorado para criar uma métrica, para fazer com que essa métrica seja aplicada, né, de novo nesses mesmos funcionários. Então, justamente os funcionários criam, né, todos esses dados que são gerados, analisados, e a ação que se dá são em cima desses mesmos funcionários. E aí a gente tem, né, notícias como essa, né, 150 demissões em segundos, os algoritmos que decidem quem deve ser mandado embora. Então, toda essa questão da governamentalidade algorítmica e como a gente mesmo produz os dados para que esses dados sejam aplicados na gente. Então, uma autora que fala sobre isso também é essa autora que usa, né, a crítica Foucaultiana, né? Então, a gente tem a Antoniette Rouvroy, não sei exatamente o nome dela. Então, a gente tem esse livro que eu acho interessante também para a gente pensar o que ela já está chamando de governamentalidade algorítmica, né? Que ela vai dizer, por governamentalidade algorítmica, nós designamos, a partir daí, globalmente, um certo tipo de racionalidade normativa ou política que reposa sobre a coleta, agregação, análise automatizada de dados em quantidade massiva, de modo a modelar, antecipar e afetar, por antecipação, os comportamentos possíveis. Então, ao mesmo tempo que você tem toda essa projeção, a gente vai ver em outros autores falando sobre o algoritmo criando esse futuro também, né? Porque você já antecipa o que você vai encontrar. Bom, e aí um dos fatores que também vai ocasionar esse governo do algoritmo é justamente uma discriminação, e essa discriminação, como eu já falei, né, no caso da Amazon, sendo demitidas mulheres grávidas porque o algoritmo não levou em conta a própria produtividade de uma mulher grávida. Outras discriminações algorítmicas que ocorrem em outros lugares, né, como, por exemplo, essa plataforma, que era a plataforma de streaming de jogadores, em que os dados, né, vazados indicam que as streamers brasileiras ganhavam 40% a menos por seguidor do que os homens. Então, isso, né, levando, né, em conta o faturamento bruto, cada homem acumulou, em geral, $240 mil em 2019, enquanto as mulheres recebiam $87 mil no mesmo período. Então, é uma diferença muito grande, né, em relação à discriminação em relação ao número de seguidor. Por você ser uma streamer mulher, você ganhava menos do que um streamer homem. Isso dentro de uma plataforma. Outra plataforma que talvez todo mundo, grande parte das pessoas usem, é o próprio LinkedIn. E você tem no LinkedIn que os perfis femininos têm 13% menos chance de serem analisados por recrutadores, principalmente para cargos de CEO, né? Então, você tem ali dentro dos algoritmos, eles reproduzindo as mesmas diferenças, discriminações, desigualdades que a gente já encontra na nossa própria sociedade, porque as mulheres, em média, né, elas têm mais tempo de escolaridade do que os homens, 73,5% para as mulheres, 63,2% para os homens, mas, ao mesmo tempo, no mercado de trabalho, as mulheres ganham, em média, em 2018, 21,2% a menos do que os homens. Então, a gente já tem uma desigualdade de gênero, e essa desigualdade de gênero está sendo também reproduzida na programação do algoritmo, e o algoritmo também reproduz desigualdades que a gente já encontra também na nossa sociedade. Então, não é como se o algoritmo estivesse criando algo que já não existisse, né? A gente já tem essa desigualdade, assim como o racismo algoritmo também. Então, a gente vai ter, por exemplo, esse software, né, de análise de reincidência prejudica réus negros e favorece réus brancos, né? Esse projeto da Compact. Então, você teve ali casos, né, de pessoas sendo consideradas, né, que cometeram crimes muito mais negros do que brancos, por toda uma questão, né, do como o algoritmo é programado para encontrar, né, quem seriam essas pessoas. Além do reconhecimento facial, dos algoritmos não identificarem muito o perfil das pessoas negras, né, algumas sendo tagadas como gorilas.
além de casos como Uber exclui, né, erroneamente motorista com reconhecimento facial falho, então pessoas tanto negras, descendência asiáticas, né, várias que o branco, né, homens brancos, mulheres brancas são consideradas esse padrão e o reconhecimento facial ele tem falhado muito. Além, né, de 90,5% dos presos por reconhecimento facial no Brasil são negros. Além do reconhecimento facial, né, falha no segundo dia, mulher inocente é confundida com criminosa já presa. Então, assim, você tem vários problemas que surgem a partir também, né, desse algoritmo criado que reproduz preconceitos que temos na sociedade e que podem ocasionar prisões, podem, né, ocasionar problemas sérios. E aí a gente tem autoras já, né, falando sobre isso, como a Cat O'Neill, falando sobre o algoritmo de destruição em massa, né, como é que você já tem um grande aglomerado de informações e esses aglomerados de informações vão potencializando as discriminações, aumentando as discriminações, porque você já vai selecionando as pessoas cada vez mais e esses dados eles vão produzindo cada vez mais desigualdade. Então, a ciência de dados não apenas antecipa o futuro, ela cria o futuro, né? Então, ela vai criando um futuro cada vez mais desigual. Então, acho que esse é um problema sério que a gente precisa debater, né? Pensar como é que as tecnologias elas estão sendo usadas, principalmente para agravar as desigualdades que a gente tem no país, né? Principalmente o nosso país, que já é um país extremamente desigual. Tem esse livro também que eu gosto muito, que é o Automatizando as Desigualdades, né? Como é que as máquinas, todas essas automatizações, elas estão automatizando e aumentando cada vez mais as desigualdades e punindo cada vez mais as pessoas, né, mais pobres e dificultando cada vez mais uma mobilidade social, que no Brasil a gente já sabe que é um problema seríssimo, o problema da mobilidade social, da inclusão, enfim, da diversidade. A gente tem vários problemas seríssimos em relação a isso, e como a tecnologia ela vai aumentando cada vez mais essas desigualdades. E para terminar, eu só queria trazer as consequências da automatização do trabalho, né, para os trabalhadores no Brasil. Isso são dados do IPEA de 2019, né, dos dados de 2019, e que fazem um pouco a gente refletir sobre como isso, né, como a tecnologia, principalmente no campo do trabalho, a partir de tudo que a gente já viu, que já está acontecendo, mas como é que isso pode ainda, numa perspectiva, né, de futuro, vir a ser algo a ser mais agravado em relação às desigualdades. Então, a gente tem aqui um dado do IPEA, né, dizendo que as ocupações com pouca preparação são as ocupações, né, os empregos, os trabalhos, são as que vão ser mais automatizadas. Então, as pessoas que têm menos preparação, e a gente sabe que no Brasil, por exemplo, né, as pessoas têm menos preparação, né, mão de obra qualificada, né, e essas mão de obras pouco qualificadas, com menos preparação, a tendência é que essas sejam o foco, né, maior da automatização. Mas como eu também vou mostrar para vocês, a automatização e essa precarização também que muitas vezes acontece com a automatização, com os usos, né, de tecnologia, e esses trabalhadores que não têm esses direitos garantidos, esses direitos, vamos dizer, protegidos, eles estão acontecendo até para as pessoas com mais alto nível, grau de preparação, né? Até gente com mestrado, doutorado. Então, isso é um trabalho que eu estou desenvolvendo bastante, né? Como é que há o impacto da tecnologia no campo da educação, por exemplo, no trabalho docente. Então, a gente vai ver que as tecnologias também entram pesado no campo da educação, do trabalho docente e também precarizando essa mão de obra do professor, né? Mesmo que seja um professor aí com mestrado, doutorado. Bom, e aí o que acontece no final das contas? Os países mais pobres, né, que têm menos mão de obra qualificada, são os países em que vão ser mais afetados com a automatização do trabalho. Então, esses produtos, né, tecnológicos são desenvolvidos nos países desenvolvidos, nos países centrais, e são aplicados nos países subdesenvolvidos, né, ou em desenvolvimento, os países mais pobres, periféricos. E dentro, né, da América Latina, o Brasil até que não está tão ruim comparado a outros países aqui da América Latina, como a Guatemala, El Salvador, Equador, Costa Rica, mas mesmo assim, né, comparado aos países desenvolvidos, o Brasil vai ser afetado bastante com automatizações de trabalhos, principalmente os trabalhos com pouca qualificação. E
Bom, como eu falei para vocês, a democratização dessa automatização ela está acontecendo em todos os níveis, até mesmo no ensino superior. A gente já tem grandes grupos educacionais que trabalham com o ensino superior EAD, né, totalmente EAD, totalmente plataformizado. A gente já fala de uma educação plataformizada e como essa educação plataformizada ela está atingindo os professores, né? Então, os professores viram tutores dentro dessas plataformas, já tem uso de robôs para corrigir provas, né? Robôs dando feedback para os alunos, todo um sistema de tutoria inteligente sendo programado, sendo criado. Então, tudo isso está em desenvolvimento, tudo isso está sendo criado, tudo isso já está acontecendo. E os grandes grupos educacionais também, eles estão que tem capital aberto na Bolsa de Valores, né? A gente já tem todos, né, produtos educacionais que muitas vezes já estão usando essas tecnologias. Então, essa democratização, né, vamos dizer, né, desse uso da tecnologia, eles estão fazendo que muitas vezes você dentro de uma plataforma tenha 750, 1.500 alunos, professores dizendo que estão sendo remunerados por número de alunos. Então, tudo isso já está acontecendo e precarizando esse professor que vira tutor dentro de uma plataforma. Então, tudo isso já está acontecendo, como casos, né, de Sumaré, por exemplo, dizendo que paga R$1 para cada aluno instalado ao professor. Então, esses usos das tecnologias, essa falta, muitas vezes, da regulamentação, esse modo de funcionamento que se governa, né, os trabalhadores, pensando na questão do lucro, da produtividade, eles já estão afetando cada vez mais, né, as formas de trabalhos que a gente tem. Bom, para finalizar, né, a gente tem essa autora, que eu também gosto bastante, que é a Wendy Brown, que ela vai falar sobre essa cidadania sacrificial, né, de como os trabalhadores vão perdendo cada vez mais direitos, mas eles vão internalizando esse sacrifício em prol do desenvolvimento econômico, em prol do lucro dos acionistas, né, e todo esse discurso de flexibilização das leis, né, que serve aos interesses muito mais das empresas do que benefício aos trabalhadores, de toda essa responsabilização que os trabalhadores vão tendo do seu sucesso ou fracasso, né, e, ao mesmo tempo, em relação a esse conflito capital e trabalho, né, cada vez menos trabalhadores são contratados, cada vez mais o foco é o lucro dessas empresas, principalmente para os acionistas, com alto nível, né, de desemprego, indivíduos desprotegidos, sem direitos, né, trabalhistas, muitas vezes, né, que é toda essa questão da flexibilização tendendo a tirar cada vez mais direitos, e essa também ataque aos sindicatos, né, então a gente tem todas essas políticas neoliberais que são uma racionalidade também, é um modo de pensar. E, então, por fim, eu quis trazer algumas reflexões que o Foucault traz, principalmente num texto chamado Que é a Crítica, em que ele vai questionar o modo em que estamos sendo governados, né? Algumas questões que ele coloca como estamos sendo governados, de que maneira, para que fins, por quais meios, né? E a gente pensar a ideia de resistência como essa arte da inservidão voluntária, né? Fazendo uma referência ao Etienne Laboéty, essa ideia, então, de você ser um indócil refletido, né? A resistência como uma arte de não ser governado de uma determinada maneira. Mas não é que nós não queremos ser governados de nenhuma maneira, é pensar de que modo, né, de que maneira nós queremos ser governados. Então, só para fechar, acho que eu já extrapolei meu tempo, tem uma citação do Foucault que eu acho bem legal, no Nascimento da Biopolítica, que ele fala o seguinte: deve-se governar com a economia, deve-se governar ao lado dos economistas, deve-se governar ouvindo os economistas, mas não se pode permitir, está fora de cogitação, não é possível que a economia seja a própria racionalidade governamental. Então era isso, gente. Espero que a gente consiga aí debater sobre esses temas que são muito importantes. Estou desenvolvendo todos esses trabalhos críticos, né, lá no meu canal no YouTube, o Parresiando, conversando com filósofos, advogados, economistas, sociólogos. Então, trazendo esse debate para a gente pensar como estamos sendo governados, de que maneira, para que fins, e como a gente pode resistir a isso, né? Como é que a gente pode criar resistências, que eu acho que isso é o ponto principal, talvez, quando eu pensei em criar esse evento, né? Que foi
algo que eu também não pensei sozinha, acho que também meu marido ele é fundamental nisso, meu marido também é economista e me fez pensar também muitas coisas sobre isso. E é claro, o Foucault, né, O Nascimento da Biopolítica, é um texto importante para a gente estar pensando essas relações do governo. E, enfim, gente, fica aí os meus contatos, eu estou pensando isso também para o campo da educação, como estamos sendo governados no campo da educação. E obrigada pela presença. Priscila, muito obrigado pela sua... não só pela sua palestra, né, mas por toda essa energia que você está conseguindo trazer, né, para essa temática, está conseguindo organizar também todo esse evento, né, não só o evento, os seus canais e tal. Eu acho que isso é algo muito louvável. Então, parabéns pelo todo o seu esforço e muito obrigado também, né, porque a gente precisa fomentar cada vez mais esse debate aqui entre nós. Infelizmente, a gente está com uma certa defasagem. Se a gente vai pesquisar isso na academia, a gente tem uma dificuldade muito grande com a língua, com especialistas no tema, né? Sempre temos que recorrer à literatura estrangeira, principalmente inglês e espanhol, né, no nosso caso. Então, é urgente essa tarefa, né, de tradução e atualização e adequação também de todo esse debate para o nosso contexto. E, além disso, né, a sua fala ela tem uma pegada muito interessante, né, sobre esse novo processo de governamentalidade, tanto do sujeito, mas quanto da sociedade, né? E é muito interessante porque nós passamos aí muito tempo pensando a sociedade moderna e o seu processo de engenharia social e, de repente, somos atropelados por esse processo de digitalização, né, da sociedade da informação e estamos correndo para pensar essas novas estruturas, né? E eu já deixo uma questão, o pessoal já está começando aqui a jogar as questões a partir da sua fala, a do professor Rodrigo também eu já coloquei aqui no chat privado, a gente já vai para elas, tá? Mas eu já deixo aqui uma provocação também, Priscila, partindo do seu amado Foucault, né, que trabalha muito essa concepção do biopoder, mas o filósofo... eu não me recordo agora no livro, mas o Byung-Chul Han, quando ele vai fazer, né, a atualização do conceito de biopoder de Foucault para isso que ele vai chamar, né, do enxame da era digital, ele começa a trabalhar com o conceito de psicopolítica, né, porque ele diz assim, para além de toda a estrutura que foi desenvolvida, né, de controle dos corpos, de controle, né, da presença dos sujeitos no mundo, agora nós temos algo muito mais avançado, né, principalmente esse controle da subjetividade, né, o controle não só da produtividade externa, mas também daquilo que produzimos internamente, né, a respeito da nossa existência no mundo. Então, eu não sei se você chegou também a fazer essa inter-relação, porque eu acho que isso é um dos pontos mais interessantes, né, para a gente debater a partir de Foucault, né, uma tentativa de atualização da sua própria percepção né, dos mecanismos que governam o sujeito, que governam a sociedade, mas agora também com essa inclusão, né, através da tecnologia digital, nós também estamos sendo controlados naquilo que pensamos, né, naquilo que desejamos, naquilo que a Fernanda Bruno mesmo chama de modulação ou economia psíquica, né, dos algoritmos. Mas, enfim, Rodrigo, eu tinha colocado aqui no chat privado, não sei se a Priscila pode jogar aqui também, o Fabrício, desculpa, eu não sei pronunciar o sobrenome, Ogorodnik, depois pode nos falar aqui como é que se pronuncia. Professor Rodrigo, algumas frentes como a FENAGE falam em taxar progressivamente as big techs como o Facebook. Esse pode ser um caminho para combater o lucro sem limites das plataformas, iniciativas que já estão sendo tomadas por outros países também, né? Aqui o André Feres diz que a crítica feita, aqui é para jurista mesmo, né? A crítica feita pelo Lenny Streck sobre inteligência artificial definir as decisões judiciais faz sentido, esbarrando no realismo jurídico. Como ficariam as fontes do direito se a inteligência artificial engessar os entendimentos judiciais? Capciosa essa pergunta aqui para a gente do direito, né? E, por fim, a Maria Nazaré Lima. Será possível advogar na inovação tecnológica sem ter um olhar para a filosofia, a ética, a dignidade da pessoa humana? Pois muitos são colegas, querem só os mecanismos práticos. Não entendi esse finalzinho aqui, acho que ficou meio... Mas me parece que Bom, enfim,
se é possível, depois da tecnologia digital, né, a gente ainda ter toda essa intersecção que é própria do direito, né, com filosofia, ética, dignidade da pessoa humana, ou será que os algoritmos podem amar também, né, e tem até aquela série russa, né, Better Than Us, que está no Netflix também, em que a robô, ela rompe com as leis do Asimov, né, e ela é movida pelo paradigma do amor e da proteção da família, né? Será que nós teremos também uma inteligência artificial sensível a essas questões, né, dos valores da sociedade humana, né? Dá para se perguntar a respeito disso. E aí, então, acho que seria essa a ordem, né, Priscila? Se eu passo primeiro para o Rodrigo, e aí a gente vê as questões e depois a gente vai para uma segunda rodada, tá? Por favor, professor Rodrigo. Primeiro, parabenizar a professora Priscila pela explanação. A gente não compartilhou, né, as apresentações, mas muitos dos pontos que nós abordamos são muito parecidos. Então, fiquei feliz, né? Estava preocupado, né? Porque como eu não sou muito da filosofia, de falar alguma besteira, então acho que pelo menos o caminho ali foi interessante para a gente estabelecer esse diálogo conjunto, cada um, evidentemente, com as suas especificidades. E, Éder, para responder as perguntas aqui do pessoal, né, eu vou fazer uns comentários colocados assim, e sem ser muito específico, porque acho que são perguntas bastante abrangentes, né? A primeira delas, do Fabrício, com relação a essa taxação progressiva das Big Techs, né? Existem várias, como você já destacou, né, várias iniciativas no mundo nesse sentido, inclusive iniciativas internacionais para que haja uma taxação mínima de 15% sobre o faturamento, sobre o lucro dessas empresas, né? Porque muitas delas, como o Facebook, como Google e o Spotify e outras empresas que faturam bilhões, né? Eles colocam sua sede fiscal na Irlanda. E a Irlanda hoje tem uma série de incentivos fiscais nesse sentido, inclusive, eventualmente, até isentando de imposto essas empresas estrangeiras que lá se estabelecem, né? Então, isso gera toda sorte de problemas. O Senado americano vive combatendo essas grandes plataformas, essas Big Techs, nesse sentido, mas até hoje não se chegou num consenso, né? Esse é um assunto muito espinhoso, e eu queria só fazer um pequeno disclaimer aqui. Primeiro, né, eu não sou contra o lucro das empresas, né? Eu sou, pelo contrário, eu sou absolutamente a favor. E acho que todas as comodidades e todas as facilidades e todas as conveniências que nós temos hoje e que possibilitaram a gente viver, entre aspas, né, durante a pandemia, foram possibilitadas por tecnologias que visam o lucro, né? A grande questão, como eu destaquei ao longo da minha palestra, e que eu não sei responder, e que eu duvido que exista alguém hoje no mundo que saiba responder, é como a gente concilia esse lucro, que é justo, que é razoável, que tem que existir, com os valores éticos, com os valores humanos, né? O professor Pietro Perlingeri, lá da Universidade Camerino, da Itália, ele diz no livro dele algo que parece simples, mas é uma sacada de gênio, até porque isso ocorreu há muitos anos atrás, há décadas atrás, né? O professor Perlingeri dizia, né, que a categoria do ser deve se sobrepor à categoria do ter. Ou seja, os interesses econômicos devem se sujeitar aos interesses existenciais. É essa lógica que a nossa Constituição dá quando ela estabelece, por exemplo, a dignidade da pessoa humana como norte interpretativo, como um fundamento da nossa República, né? Mas, ao mesmo tempo, a nossa Constituição também estabelece lá a livre concorrência, a livre iniciativa, né? Uma série de outras questões. Então, acho que o desafio, a pergunta não é nem mais 1 milhão nem bilhão, é $1 trilhão, né? Porque hoje a Apple e Microsoft, por exemplo, já valem $1 trilhão. Então, essa pergunta é como é que a gente concilia isso? Como é que a gente cria regulamentos? Como é que a gente cria princípios que devem ser seguidos por todos, que estimulem a inovação, que estimulem novos modelos de negócio, que estimulem o desenvolvimento e que, ao mesmo tempo, impeçam diversas práticas terríveis, como a gente viu aqui na apresentação da professora Priscila, de precarização do emprego,
de exploração de pessoas que nem funcionários são, né? A uberização da economia que a gente está vivendo, não só no Brasil, no mundo inteiro, né? Então, isso é um grande problema. Ninguém tem essa resposta, né? O que a gente vê hoje são propostas pulverizadas e pontuais no mundo, como a Europa tem feito. Se vocês lerem a estratégia brasileira de inteligência artificial, que foi lançada aqui no Brasil há poucos meses atrás, é uma piada. É um troço assim, que não faz nenhum sentido, que todos os maiores especialistas no tema criticaram de maneira muito contundente, né? Então, eu acho que esse é o problema. Você taxar, você impor imposto e por aí vai, não resolve o problema. Não vai resolver o problema, porque vai sempre existir uma forma que essas empresas bem assessoradas consigam, de alguma maneira, contornar, porque elas visam lucro, não tem jeito. Eu acho que tem que ser não só pela questão tributária, que é importante, fiscal, mas por outras medidas também. Com relação aqui a essa parte final que o pessoal falou, a Maria e o André, vou responder em conjunto aqui, de inteligência artificial, né, e advocacia e tal, mais na prática jurídica, que eu sou advogado, então lido com isso no meu dia a dia também. Vou citar um exemplo aqui. Na França foi proibido qualquer tipo de tecnologia para analisar a decisão judicial. Na França hoje tem uma lei que proíbe expressamente você ficar fazendo análise de decisões judiciais pelos magistrados, para, por exemplo, você ver qual é o perfil decisório de um ministro, de um juiz, de uma juíza. Isso é proibido na França. E eu sou contra também isso, essa proibição. O que eu acho que tem que ser, a minha opinião pessoal? Eu acho que a tecnologia tem que ser uma ferramenta. Ela não pode afastar a decisão humana para esse tipo de questão. Então, por exemplo, a gente não pode botar, como existe já hoje na Estônia, inteligência artificial para decidir processos. Alguns juizados de pequenas causas na Estônia hoje são decididos por algoritmos. Nos Estados Unidos, hoje, os algoritmos dizem para vários juízes, vai depender do estado, mas tem vários juízes hoje, vários sistemas jurídicos que são pulverizados nos Estados Unidos, que usam algoritmos de inteligência artificial para falar qual é a probabilidade daquele apenado reincidir na pena. E, evidentemente, que para negro, para hispânicos, esse nível é sempre muito maior, porque carrega aquele bias ali que é colocado na programação. Então, eu acho que isso pode ser uma ferramenta, mas a decisão deve caber ao ser humano para esse tipo de questão que a gente está tratando agora. Para várias outras, a decisão automatizada é muito interessante, porque facilita a nossa vida. Qual é a melhor rota para chegar em casa? O Waze ajuda muito a gente. Auxilia bastante, diversas. Isso é uma decisão que é 100% automatizada. Então, para algumas coisas, a gente não pode ter, na minha opinião, um certo ludismo de falar, não, proíbe. Eu sou, a priori, refratário a proibições, né? A não ser em casos, enfim, sempre vai ter o caso que vai desafiar, né? Mas a priori, eu acho que a gente tem que arrumar essas soluções que vão aparar as arestas e botar algum tipo de baliza para que não se cometa ilegalidade, não se viole os princípios éticos e não viole a dignidade da pessoa humana, que é o que a gente mais vê atualmente hoje com a inteligência artificial, infelizmente. Então, espero ter respondido aí a vocês e sigo aqui à disposição para os debates. Obrigado. Obrigado, professor Rodrigo. Priscila, a gente já tem aqui, pelo que eu vi, um comentário do Fabrício também, né? O Bin-Chul Han aponta que o cliente transparente é o presidiário de um panóptico digital estruturado pelas empresas. Esse até é um debate interessante, se eu ainda posso usar o conceito de panóptico de Foucault, né, que vem não só dele, né, vem de outros autores também, né, mas esse mecanismo centralizado, ou se no ambiente digital nós temos um panóptico invertido, né? Existem até outros nomes que alguns autores têm dado para esse processo aí de vigilância absoluta, né? É uma vigilância tão absoluta que a gente nem sabe o que ela está vigiando mais, né? Enfim, eu acho que é uma temática bem interessante partindo de Foucault, né? Aqui o Horácio diz, sou mestrando em psicologia, você falou muito do impacto da lógica algorítmica no mundo do trabalho e na educação. Tenho pensado nessas questões, né? Que é algo que acho que a Sarah York também, quando veio aqui, ela tem trabalhado na sua pesquisa também os impactos das tecnologias digitais
na educação, né? Então, e também outros que estão pensando isso a partir, né, do trabalho, esse slogan que já se constituiu, né, uberização do trabalho. E ao final aqui da Maria Nazaré, que diz: doutora Priscila, como poderemos combater o racismo, a discriminação dos algoritmos, já que lutamos, isso já se combate na sociedade, né? Muitos autores já dizem, né, que a tecnologia ela vem exacerbar coisas boas e ruins, né? No nosso caso, de uma sociedade de extrema desigualdade, nós temos um problema muito sério no que esses algoritmos também estão produzindo, né? Mas, enfim, Priscila. Então, Éder, quando eu assisti a sua aula, eu estava pensando muito nesse tema da democratização, né? Lembra quando a gente fez quando eu fiz o evento, eu mostrei para você, né? E aí a gente até falou sobre essa mesa, por causa também do trabalho do professor Sérgio Amadeu, né? Então tem todo um debate sobre essa questão da democratização. Então, assim, falar também sobre esse tema, né? Mostrar que existe um racismo, mostrar que existe uma desigualdade, uma discriminação de gênero, de raça, que isso está afetando e aumentando, automatizando as desigualdades, eu acho que esse é um tema muito importante, porque já vivemos num país muito desigual, né? Já vivemos num país em que a gente tem uma desigualdade gigantesca e, ao mesmo tempo que a gente poderia estar pensando em políticas para diminuir essas desigualdades, as tecnologias estão sendo usadas para agravar as desigualdades. Então, acho que fazer essa questão da democratização é a gente poder estar aqui discutindo isso e pensando como a gente pode, né, de alguma maneira resistir, mas tendo em vista que temos uma assimetria de poderes muito grande. De um lado, empresas bilionárias, pessoas bilionárias, né, que têm muitas vezes mais dinheiro do que países, né, do que PIBs de país. Então, a gente tem assimetrias muito grandes no campo da política, e são empresas multinacionais, né, estão atuando aqui dentro, estão atuando fora. Né, no campo da educação, são grupos educacionais, né, bilionários, então a gente está falando de empresas bilionárias. A gente está falando, né, de como fica a relação do trabalhador dentro de uma empresa bilionária que tem um modo de algoritmo que demite. Então, são coisas assim que as assimetrias de poder elas são muito grandes. E aí eu acho que justamente pensar em promoção de justiça, né, pensar num mundo mais justo, um mundo mais igualitário, né, de alguma maneira, diminuindo essas desigualdades, porque o que eu quis trazer com aquele dado, né, sobre a automatização das profissões é que os países mais pobres eles vão ser os mais atingidos por essa automatização. Eles vão perder, né, empregos que poderiam estar ali existindo, minimamente as pessoas recebendo o seu salário ou o seu, né, valor pago pelo trabalho, muitas vezes não um salário formal nem nada do tipo. Mas, ao mesmo tempo, essas tecnologias estão sendo geradas nos países desenvolvidos, estão gerando emprego nos países desenvolvidos e estão tirando emprego nos países subdesenvolvidos. Então, essa economia, que já é uma divisão internacional do trabalho, né, já tem ali os países que produzem tecnologia, que vão gerar empregos também altamente qualificados, e, de outro lado, aqueles países onde só tiram esses empregos né, seja eles qualificados ou não. Então, eu quis trazer também o campo da educação, porque o campo da educação é um lugar em que os empregos de mão de obra, teoricamente, altamente qualificada, com mestrado e doutorado, elas também estão sendo atingidas. E aí não é que o problema seja a tecnologia, né? A tecnologia não é o problema, mas é a questão do uso, né? Como se usa essa tecnologia, como, né, tem sido colocado isso em prática, né? Para que fins, e como, se existe uma relação tão desigual, como a gente pode pensar em outros modos de reverter essa situação que é muito desigual. Então, acho que a gente está fazendo congressos, fazendo eventos, debatendo isso, né, mostrando esses dados para a sociedade, né, mostrando esses dados que são assim absurdos, né? Já é absurdo normalmente a gente vê a desigualdade de gênero, de raça, né, para a população LGBTQIA+, toda essa questão do emprego também, que não se emprega, né, trans, enfim. Toda essa questão que a gente já tem na nossa sociedade e como a gente vê as próprias tecnologias elas sendo usadas para agravar isso. Eu acho que isso é um grande problema, que eu acho que é um debate que, nesse sentido, é interessante, essa interdisciplinaridade, porque cada um vai trazer o seu modo de tentar fazer essa crítica, né? E aí eu acho que o direito é muito importante também, no sentido de que a gente entenda, e eu vejo isso pela perspectiva Foucaultiana também,
entender o campo da lei como campo de batalha, né, um campo de disputa. Então, muitas vezes, a gente precisa se organizar para que algumas regulamentações aconteçam que visem o beneficiar, proteger o trabalhador, porque ele está numa relação assimétrica de poder. Então, acho que é interessante, e por isso que eu estou... esse evento foi junto com o pessoal do Direito do Trabalho, porque a gente está pensando nessas questões, e eu acho que isso acaba sendo algo que o direito acaba sendo uma arma, né, no sentido da própria lei, enquanto esse lugar da batalha, da disputa. Né? Não que seja única, não que seja, né, o modo mais eficiente, muitas vezes, né, mas é um modo que a gente pode pensar como um dispositivo, né, como um modo também de fazer uma luta, né, a partir das instituições e tal, da organização da sociedade. Então, eu acho que pode ser uma via possível, e esse que tem sido, né, o meu interesse, né, eu tenho até feito a minha terceira graduação em Direito para pensar essas questões. Então, esse tem sido um modo também que eu tenho pensado como a gente pode pensar esse campo da luta, da disputa. Claro que, né, na relação gigantescamente assimétrica que a gente tem entre, de um lado, empresas, de outro lado, né, os interesses dos trabalhadores, enfim. Então, acho que é entender essas assimetrias, entender aonde a gente está nessas assimetrias e como a gente consegue, né, de algum modo, resistir a isso, né, porque eu acho que é uma questão importante a gente pensar como a gente pode se organizar, o que a gente pode fazer. Então, tem sido por aí que eu tenho tentado pensar. Nós temos também mais 2 comentários, né? No mundo do trabalho, as tecnologias vão cada vez mais atuar contra a inclusão, pois os algoritmos chegam a levantar probabilidades excludentes. Acho que uma pergunta séria aqui seria, né, como enfrentar esse problema, né? Porque se observa muita gente, que eu diria assim, leiga, né, no assunto, mas com boa intenção, tipo, vamos regulamentar os algoritmos, né? Isso é um pecado para quem trabalha com tecnologia, né? A pergunta como fazer com que esses algoritmos sejam produzidos de maneira satisfatória, segundo os nossos valores, segundo, né, as regras que guiam, né, a nossa vida em sociedade, né? E aqui, fazer filosofia, os algoritmos atendem às lógicas do capital, ao tempo que fogem às posturas de grupos que são hegemônicos, e eles o fazem a partir de uma relação de constituição que opera nessa cooptação de subjetividades. Estou completando aqui as frases, tá? Que ficou meio cortado. São processos constitutivos de cálculos que são também dos indivíduos sujeitos a sujeitados. Portanto, é algo que passa por uma espécie de consentimento. O direito funciona como instrumento para atender a essa lógica, como estratégia de controle. Esse dispositivo que submete, 3 pontinhos, basta ver Socialismo Jurídico de Engels para compreender que o que temos agora é um processo ampliado. Enfim. E, por fim, a Olga diz, sempre a automação vai ser excluir, mas ainda no mundo, os países subdesenvolvidos. E traz emprego no mundo inteiro. Nunca se viu tantos desempregados no mundo, né? Acho que o nosso debate sempre tem que ser feito através de um recorte pela economia e também pelas dinâmicas de poder, né? Para que a gente não perca também o foco da estrutura, né, da sociedade em que vivemos. Não sei se você quer comentar mais algo, Priscila... Rodrigo também. Acho que do Rodrigo também tem um caminho aí interessante para quem está no direito, né? Que é como a gente tem constituído agora os novos sujeitos de direito digital, né? Robô agora que poderia ter personalidade jurídica ou não, as inteligências artificiais, né? Que estamos aí com esses problemas que precisam ser resolvidos dentro ainda de uma tradição moderna, né? Do direito, que não foi preparado para receber sujeitos digitais, né? Então, acho que é um debate interessante também, né? Houve uma proposta no Parlamento Europeu para criar uma identidade, para criar uma nova personalidade jurídica para robôs, mas ela não tem conhecimento se foi à frente, mas é algo bastante criticado pelos juristas, especialmente o pessoal que estuda as capacidades, direito civil, não só no Brasil, porque seria muito complicado, né? Uma vez que esses robôs podem tomar decisões e eles não têm consciência, eles são programados para tomar decisão, né? Então, enfim, eu não vou entrar nessa... a gente vai mergulhar aqui no oceano, que eu vou ficar 1 hora falando mais e eu não quero que vocês não vão ter paciência para me ouvir.
mas é um tema super interessante, está sendo bastante debatido e temos essa proposta que eu acho que é de 2018, 2019, no Parlamento Europeu, Civil Law in Robotics. Se vocês pesquisarem no Google, provavelmente vão achar o PDF que está disponível aí na internet. Priscila, você quer comentar mais alguma coisa? Eu acho que uma coisa que você falou sobre o Byung-Chul Han, eu acho que é interessante pensar esse neoliberalismo como um modo de pensar, né? Uma racionalidade que cria sujeitos, que criam desejos. Então, acho que quando a gente está pensando, né, nessa crítica Foucaultiana, né, de ser governado de outra maneira, é preciso pensar também como a gente desassujeita, né? Como a gente faz esse processo de também desejar outros modos, né, de vidas e de subjetividades e de sujeitos. E aí a gente entra na questão ética, né, uma questão ética, política, estética, enfim, que eu acho que dialoga, né, com o que o Rodrigo trouxe, porque no final das contas a gente está dizendo, olha, as tecnologias elas estão agravando problemas e no final das contas a gente tem que pensar regulamentações, a gente tem que pensar, né, modos, mas ao mesmo tempo também a gente tem que ter esse debate na sociedade, a gente tem que as pessoas, né, participem também disso e, enfim, né, pensar uma outra racionalidade, né, que, claro, não é o problema no sentido do lucro, né, que todas as empresas querem lucrar, mas que tipo, né, de desigualdade se gera a partir desse lucro excessivo também, que pessoas têm o dinheiro de PIB de um país. Então, essas as questões que eu acho que são importantes da gente pensar, né, que, por exemplo, até o próprio Aristóteles, quando vai falar sobre as desigualdades, ele vai dizer, bom, o problema é você ter uma desigualdade que é excessiva, né? Mas você ter as pessoas que são diferentes, né? Claro, uma vai ter mais dinheiro do que a outra. Isso é normal no sentido de que as pessoas têm atributos diferentes, têm capacidades diferentes, mas o problema é quando uma tem o dinheiro, né, excessivamente maior para fazer o que quiser da outra, né? Para fazer com que a outra não vá ao banheiro, para fazer com que a outra, né, produza excessivamente sem poder parar para almoçar. Então, eu acho que tem limites nesse sentido, né? Então, eu acho que a gente está dialogando nesse mesmo lado, né? De entender que, olha, não, eu entendo que as empresas vão lucrar, obviamente as empresas vão lucrar, mas quando você coloca a vida das pessoas subalternas ao lucro excessivo das empresas, que as empresas querem lucrar cada vez mais em cima dessa vida do trabalhador, passando por cima dela, passando por cima de qualquer dignidade, de qualquer, né, valor, de qualquer modo, né, de dignidade que a gente vive em sociedade, que a gente vive em conjunto, aí já está demais, né? Então, aí a gente, porque, né, acho que todos nós aqui somos trabalhadores, né? Todos nós aqui não somos os bilionários, não somos o 1%, e a grande maioria da população não é esse 1%, não é esses 5%, né, do Brasil, brasileiros que estão aí lucrando excessivamente no período de crise, em que você tem 16 milhões de desempregados, em que você tem uma grande população de informais, sem direitos nenhum. Então, até quando a gente fala de perda de direitos trabalhistas, a gente já está falando para uma determinada população que tem emprego formal, né? Porque a grande maioria dos trabalhadores no Brasil nem sequer emprego formal tem. Então, é muito complicado nesse sentido, porque é muito desigual mesmo, né? Até quando a gente fica ali falando, pô, vai flexibilizar, vai perder direitos, para quem, né? Para quem que a gente está falando isso? É para quase ninguém, no final das contas. E aí é entender também que se você está perdendo direitos é porque você é privilegiado de ter minimamente um emprego formal para perder, porque a grande maioria não está nem tendo esse emprego formal. Então, eu acho que é muitas vezes entender também o nosso lugar, né, dentro dessa disputa, dentro do nosso, né, daquilo que a gente fala, daquilo que a gente se revolta. E muitas vezes, quando a gente vê que pouca gente, né, tem aderência, é entender por que também que não tem aderência, né? Por que também que essas pessoas não estão se revoltando. E aí, muitas vezes, porque também elas já estão tão excluídas que nem sequer elas são atingidas por aquilo, porque elas já naturalmente já não têm acesso àquilo. Então, eu acho que quando a gente está, por exemplo, falando do problema da educação, do ensino superior, né, de ser totalmente EAD, de ter toda uma plataformização, de ter professores tutores, a gente tem que falar também de um público que está consumindo esse EAD todo ali cheio de apostilas, né, que não tem aulas síncronas, né, nem nada do tipo, falar também dessas pessoas que estão consumindo isso, né, que são também as pessoas mais precarizadas, que são as pessoas que também não têm condições de pagar por
uma educação de mais qualidade, e se a educação for de mais qualidade, ela também precisa trabalhar. Então, assim, você tem toda uma complexidade que muitas vezes não dá para a pessoa se dedicar ao estudo, né? É privilégio se dedicar ao estudo, é privilégio fazer mestrado, doutorado, é um privilégio nesse sentido desse Brasil que a gente vive. Então, eu acho que, nesse sentido, a gente precisa pensar que as desigualdades, né, elas afetam vários campos da sociedade. O campo da educação, quando a gente pensa uma educação de qualidade, a gente tem que pensar que as pessoas têm que ter minimamente condições para se dedicar a ter uma educação de qualidade, né, fazer essa educação de qualidade, e a grande maioria das pessoas não tem. Né? A grande maioria das pessoas estão na lógica, né, de sobreviver. E trabalhar para ganhar um mínimo, muitas vezes nem é o mínimo para sobreviver. Então, eu acho que esses, assim, um dos grandes problemas assim, do Brasil é essa desigualdade abissal que a gente tem. E o que me deixa bastante preocupada é como essas tecnologias entram, muitas vezes tirando o emprego ali do cobrador, tirando o emprego do caixa, tirando, né, empregos de pessoas que já estão precarizadas e que têm ali minimamente minimamente um emprego, e que, ao passar do tempo, principalmente os países mais pobres vão ser mais atingidos. Enfim, eu acho que pensar sobre isso, né, pensar em políticas para pensar os impactos disso no campo do trabalho, na vida das pessoas, é uma coisa que a gente, né, no campo do ensino superior, aqui, da universidade, dos grupos de pesquisas, eu acho que isso é uma coisa que a gente, né, tem que fazer, no sentido que isso também está nos afetando, né, afeta a nossa vida, afeta nossas relações de trabalho, enfim, a gente vai conhecer um ou outro que vai ser afetado. Enfim, eu acho que isso é um tema que dá muitas entradas, muito pano para manga, assim, né, de muitas possibilidades da gente pensar economia, mercado de trabalho, conflito de capital de trabalho, enfim, né, são milhares de possibilidades. Já teve gente aqui no campo da economia falando sobre isso. Então, eu acho que, enfim, são temas que, para frente, teremos ainda muito o que pensar, o que debater e talvez articular, né, políticas e associações e modos, né, de que a gente consiga, de alguma maneira, essa associação que eu estou, né, que é uma associação internacional de trabalho docente, a gente tem pensado sobre isso, né, a gente tem tentado se articular até no contexto internacional, porque isso está afetando também outros países, né, principalmente aqui da América Latina. Então, a gente tem encontrado pessoas no Chile, no México, né, para falar sobre essas questões. E, assim, né, se não somos o grupo, né, do poder, a gente minimamente, numa democracia, a gente consegue ter força quando a gente se junta, né? E eu acho que dentro de todos esses temas, para mim, o que nos toca mais é o conceito de democracia dentro do ambiente digital, né? Porque nós precisamos já nos visualizar não mais como usuários, mas sim como cidadãos de um ambiente digital, né? Cidadãos de toda essa estrutura que está, de certa forma, abalando a nossa compreensão, tanto do tempo quanto do espaço, né? E já que esse processo de digitalização tem nos afetado em todos os setores, né? Nós estamos, na verdade, com um pleito de democracia, porque se me afeta, eu tenho que participar, e isso me leva também a uma dinâmica de cidadanização digital, né? Então, a gente está aqui construindo uma república digital, construindo as noções do público e do privado, as dinâmicas de legitimação do poder, as dinâmicas de legitimação também do uso econômico de toda essa estrutura, porque é a nossa vida que está em jogo, né? Não é só uma questão de proteção de dados pessoais, né? A gente tem, obviamente, que debater, sim, toda a questão que envolve os nossos dados pessoais, por isso a gente tem uma lei específica para isso, mas já é hora da gente constituir uma dinâmica política, né, da nossa vida no ambiente digital. Por isso, talvez uma constituinte do ambiente digital seria talvez o nosso próximo passo para pensar a nossa vida dentro dessa nova república, né? Usando aí o conceito de Kaltenstein, né, de uma república nova para a era digital, que ultrapassa os limites do Estado moderno e da configuração moderna que se estabeleceu na engenharia social. Enfim, já então caminhamos aqui para o final, né, do nosso encontro. Foi muito proveitoso estar aqui com vocês. Acho que também aqui pelo chat a gente percebe que suscitou muitas questões, né, nos deixou muito instigado também. Obviamente o tempo aqui é curto, né, mas a ideia justamente é dar essas pinceladas, né, para que todo mundo possa refletir e construir outras alternativas de pensamento para os problemas que foram aqui levantados.
tá? Então, eu não sei, Priscila, se você pode passar para o Rodrigo, depois eu falo, né, depois seguir a ordem da mesa, para as considerações finais. Faço, então, a palavra para as considerações finais do Rodrigo, depois a Priscila, e a gente encerra a nossa mesa. Eu queria só realmente agradecer a todos que nos assistiram aqui hoje, agradecer pelo convite de estar aqui, é sempre uma honra, agradecer ao Éder pela magistral condução aí da mesa, muito interessante, porque você não ficou como mero passador de palavra. Eu sempre acho interessante, né, Éder, quem está presidindo a mesa fazer considerações, dar opinião também, acho que faz parte para contribuir para o debate, então te parabenizo por isso. E, evidentemente, a Priscila pela explanação muito interessante, muito instigante, pelo convite também, Priscila, e estou sempre às ordens à disposição de vocês, e aprendi muito aqui com esse painel. Saio, como sempre, mais confuso do que entrei, e isso é importante, a gente está sempre pensativo, sempre se questionando, porque quem tem certeza que sabe tudo certamente não sabe nada, né? Então, não existe essa pessoa no mundo, não existe ser humano que sabe tudo, ninguém tem resposta para tudo, o mundo é muito complexo e a gente precisa ter esses pensamentos, essas reflexões para resolver os problemas complexos da nossa sociedade complexa. Obrigado pela oportunidade e passo a palavra para a professora Priscila. Eu que agradeço, Rodrigo, também por ter aceitado participar daqui. O seu nome também foi uma referência que eu encontrei e eu acho que fez tudo a ver, você também está junto nessa mesa, que tem essa perspectiva mesmo interdisciplinar, no sentido que eu sou da filosofia, estou agora entrando no campo, né, do direito, fazendo faculdade, enfim, assim, então tem muito para aprender ainda. E agradeço pela sua apresentação, agradeço ao professor Éder também por ter aceitado mediar a mesa. Agradeço, então, a todos aqui que assistiram a gente. Deixo o convite para a semana que vem. Esse evento está acontecendo toda segunda-feira, 3 horas da tarde. Então, semana que vem, dia 22, né? Porque segunda que vem é feriado. Então, vamos para o dia 22/11. Teremos a mesa chamada Inteligência Artificial e Política Internacional, o debate entre Ocidente e Oriente, com os professores lá da PUC Paraná. Tem um grupo de pesquisa lá em inteligência artificial, já também fazendo divulgação do canal do YouTube Futurosofia, que é do professor Kleber Candiotto e do professor Murilo Karazinski. Então, o pessoal que está debatendo inteligência artificial lá na PUC Paraná, eles vão estar aqui com a gente semana que vem, não, mas dia 22. E, enfim, né, o legal é que a gente está podendo conhecer pessoas que estão debatendo esse tema. Eu até falei com o professor Rodrigo, né, que tem um grupo também da PUC do Rio de Janeiro aqui, né, que a gente é do Rio. Então, é legal a gente poder fazer esses laços, a gente conhecer quem são as pessoas que estão debatendo, né, a gente, né, se apresentar, a gente discutir juntos, porque a gente pensa junto também. Porque eu saí de um tema do doutorado que era em filosofia, né, pensando no filósofo Michel Foucault, exatamente assim, dentro desse pensamento. E agora eu estou querendo olhar um pouco esse mundo nosso contemporâneo a partir dessa perspectiva também Foucaultiana de análise crítica, mas eu acho que o campo do direito, né, e eu tenho visto que os grupos de pesquisa da linha, né, principalmente da área de direito, têm debatido isso já, tem uma estrada, né, já tem uma... A gente aqui na filosofia é um grupo recente até, esse é o nosso primeiro evento. Então, a gente está construindo esse pensamento para também falar que a filosofia está pensando essas questões, né? É útil enquanto ferramenta para pensar essas questões. Então, a gente está entrando nesse mundo, né? E querendo também dialogar com outras pessoas que já estão, né? Por isso que eu vi que seu trabalho, né, já está, você está publicando o livro também. Então, são pessoas que a gente quer conversar, que a gente quer conhecer, que a gente quer dialogar. Se você quiser falar também do grupo lá da PUC, né? Não sei se faz evento, se tem coisas acontecendo, enfim, né? Para a gente poder conhecer também, que eu acho que é legal a gente, nesse mundo virtual, a gente conseguir se encontrar, apesar de sermos todos aqui do Rio de Janeiro, né? Então, eu sou daqui de Niterói, do lado da UF, então eu espero um dia conseguir conhecer o Éder pessoalmente, que eu também só conheci online, e a PUC também, né? Daqui do Rio, acho que, né, eu estou fazendo... A semana que vem, dia 22, vai ter o PUC Paraná. Então, tem uma galera discutindo isso. Isso que é legal, né? A gente poder conhecer as pessoas.
Então, não sei se o Rodrigo quer falar alguma coisa do grupo lá da PUC. Priscila, o nosso grupo de pesquisa é um grupo de pesquisa mais voltado para o chama Legalité, coordenado pela professora Caitlin Mulholland, né, que dispensa apresentações, é uma grande autoridade no tema. E a gente estuda direito e tecnologia de maneira bem abrangente, vai desde inteligência artificial, proteção de dados, desafios éticos, privacidade, transferência internacional de dados, enfim, toda sorte de... O tema direito e tecnologia é extremamente abrangente, né? Não tem fim, é o direito sendo impactado, e o direito é um ramo quase que infinito, crime, civil, família, tributário, e por aí vai. Então, essa é a proposta desse grupo, que se reúne periodicamente para abordar, estudar e fazer apresentações sobre isso. E é bastante interessante. Legal, obrigada, Rodrigo. E agora, encerramos? Pode encerrar. Gente, então, eu agradeço ao Rodrigo por estar aqui, compartilhar as suas pesquisas conosco, a Priscila também, né, por todo esse esforço que ela está fazendo para reunir pessoas tão significativas para esse debate e numa perspectiva interdisciplinar. Isso é uma qualidade da Priscila, né? Conseguir transitar por todos esses ambientes. Agradeço também ao convite e a confiança por mediar essa mesa, e agradeço também a todas e todos que estão aqui na nossa audiência no YouTube, as pessoas que irão nos assistir depois, né, no futuro próximo, longínquo. Boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos vocês, a todos vocês. Foi um prazer estar com vocês aqui nesta tarde, e espero que continuemos também com esse sucesso aí nas últimas edições deste evento. Muito obrigado e até a próxima.